Oi, eu sou Jerome Braggs. Tive duas experiências de quase morte em 2004 e 2005 que mudaram completamente minha vida e me transformaram na pessoa que sou hoje e no trabalho que faço hoje. Minha primeira experiência de quase morte aconteceu em 1º de janeiro de 2004. Na véspera de Ano Novo de 2003, eu havia dado entrada no hospital. Eu estava tendo sintomas gripais há vários dias e eles não estavam melhorando. Eu tentei tudo o que sabia fazer, sabe? Eu estava tomando canja de galinha, fazendo jejum de água, todas essas coisas, e minha saúde não melhorava. Liguei para minha mãe na véspera de Ano Novo, porque essa data sempre foi muito especial para mim naquela época. Eu gostava de sair, de festejar, de toda essa ideia de começar um novo ano e um novo eu. Então, o fato de eu estar doente na véspera de Ano Novo e não poder sair ou fazer nada me incomodou muito. Eu queria melhorar o mais rápido possível, então liguei para minha mãe. Eu morava em Washington, D.C. na época e ela estava em Oklahoma. Liguei e disse: "Ei, você pode me prescrever algum remédio para eu melhorar? Parece uma gripe." Ela me disse que não podia prescrever remédio entre estados, então sugeriu que eu fosse ao hospital, fosse examinado e recebesse medicação para que eu pudesse melhorar e voltar ao trabalho em alguns dias. Fui ao hospital, alguém me levou. Quando cheguei lá, estava conversando com a médica na sala de emergência e disse: "Acho que estou com gripe. Esses são meus sintomas. Tenho febre, estou fraco, mas notei também um inchaço no corpo." Ela disse: "Tudo bem, vamos fazer alguns exames para confirmar se é gripe e te dar remédios, e você poderá ir para casa." Quando ela voltou com os resultados dos exames, provavelmente 1 ou 2 horas depois, ela voltou com duas coisas diferentes do que tinha ao entrar. Primeiro, havia um time de médicos com ela, cerca de 5 ou 6, todos entrando juntos. Segundo, ela estava com um telefone na mão. Ela disse: "Você tem uma ligação." Naquela hora, isso foi meio estranho para mim, porque quase ninguém sabia que eu estava no hospital e eu havia me mudado para DC fazia poucos meses. Tinha acabado de me formar e estava ali para o meu primeiro emprego profissional. Então, não conhecia muita gente a ponto de me ligarem no hospital. Fiquei tipo: "O que é isso?" Mas peguei o telefone e disse: "Alô?" Assim que falei, ouvi a voz da minha mãe. Ela disse: "Ei, estarei aí de manhã." E desligou. Naquele momento, eu soube que, se minha mãe ia pegar um voo noturno de Oklahoma até DC, isso não devia ser só uma gripe. Quando devolvi o telefone à médica, os médicos rodearam minha cama e a médica que vinha me atendendo disse: "Filho, você não está com gripe. Você está com falência renal, você está com pneumonia, você está com pancreatite. Parece que tem um pulmão cheio de fluido, você tem um parasita no estômago e, se tudo isso já não fosse o bastante, ela disse também que eu estava com AIDS. Ela disse: "Acho que você tem cerca de 7 dias de vida. Pelo que vemos nos exames e na progressão disso tudo no seu corpo, parece que você tem mais ou menos 7 dias de vida. Vamos tentar tudo que pudermos, mas pode ser uma boa ideia você começar a colocar seus assuntos em ordem." Depois disso, todos saíram da sala, e eu tive aquele momento. Porque ali estava eu, com 24 anos, e acabava de ser informado de que estava morrendo, vindo de um lugar onde achava que só tinha uma gripe. De forma alguma pensei que tudo isso estava acontecendo. Fiquei em choque por um instante e quando esse choque começou a passar, comecei a pensar na realidade de que eu estava morrendo. Enquanto eu estava deitado na cama do hospital, sozinho, pensando nisso, de repente comecei a ter o que hoje entendo ser uma revisão da vida. De repente, minha vida inteira começou a passar diante dos meus olhos. Digo, diante dos meus olhos, mas era como se fosse uma tela de cinema, e eu via cenas da minha vida, como se fossem trechos, sabe, de como eu vivi, das escolhas que fiz e das que não fiz. E enquanto isso acontecia, vendo minha vida desde a infância até aquele momento, algumas perguntas começaram a surgir.
5 perguntas que voltavam sempre. Eu estava feliz com a vida que vivi? Eu estava feliz com a forma como vivi minha vida, com o que fiz e o que deixei de fazer? Eu já tinha sido realmente eu mesmo na vida? Tinha expressado meu eu verdadeiro? Fui autêntico? Eu me sentia bem comigo mesmo? Me sentia bem com quem eu era? Eu aceitava e apreciava o Jerome que viveu essa vida? Eu tinha expressado aos outros como realmente me sentia sobre eles? Eles sabiam o quanto eu me importava, o quanto eu os amava? Existia algo que ficaria não dito? E por fim, se eu morresse, sentiria que cumpri o propósito da minha alma nesta vida? Que cumpri minha missão espiritual? Enquanto essa tela passava, essas perguntas vinham junto. E enquanto eu lidava com tudo isso, lidando com o fato de que, meu Deus, tenho 24 anos e minha vida vai acabar, comecei a processar tudo isso e percebi também que eu não tinha medo de morrer. Eu não temia a morte, não era que eu quisesse morrer, achava que tinha muitos anos pela frente, mas não tinha medo da ideia da morte. Naquela época, com 24 anos, eu já estava numa jornada espiritual há alguns anos. Eu compreendia completamente que era uma alma tendo uma experiência humana. Eu realmente acreditava nisso. E com isso, eu acreditava que a morte não era o fim da alma. Podia ser o fim da vida física, mas não do que minha alma é. Eu acreditava nisso. Então, não tinha medo de morrer. Mas, conforme revia minha vida e respondia aquelas perguntas, comecei a sentir um profundo terror. E, de novo, o terror não vinha do fato de que eu ia morrer. O terror vinha do fato de que todas as minhas respostas para aquelas perguntas eram não. Eu não tinha sido feliz com a vida que vivi. Não sentia que vivi meus sonhos. Não sentia que fui verdadeiramente eu mesmo. Não estava feliz, fazia um trabalho que não era o que eu queria, era algo que eu achava que daria dinheiro. Eu trabalhava como assistente social e conselheiro para homens com HIV e AIDS, especialmente homens negros. E embora o trabalho fosse bom, não era o que eu queria fazer de verdade. O que eu queria mesmo era cantar. Tinha me mudado para DC justamente para tentar ser cantor, e não estava cantando em lugar nenhum, me sentia sozinho. Não sentia que estava realizado, nem alimentando minha alma. Então, não estava feliz e não sentia que estava sendo verdadeiro comigo mesmo. Escondia partes de mim, especialmente minha sexualidade. Reprimia meus dons intuitivos. Desde criança, eu sabia que tinha dons, sabia como as pessoas realmente se sentiam, sabia a verdade por trás do que diziam e sabia que isso era um dom intuitivo e psíquico. Mas cresci em um lar cristão tradicional, então nunca falei sobre isso. Não era algo que me faziam sentir seguro para compartilhar. Reprimia isso, vivia tentando ser aceito, então nunca defendia minhas ideias, meus pensamentos reais, por medo de rejeição, medo de perder a aprovação. Nunca tinha sido meu verdadeiro eu. E também não expressava meus sentimentos às pessoas, por medo de vulnerabilidade. Se eu dissesse o quanto amava alguém e esse alguém não sentisse o mesmo, seria uma rejeição dolorosa demais. Então eu não dizia. Tinha um jeito quase caricato de não dizer eu te amo, de não expressar meu carinho. Muitas pessoas, pais, amigos, amores, se eu morresse ali, nunca saberiam como eu realmente me sentia. E eu não sentia que tinha vivido o meu propósito. Havia sonhos, chamados internos, desejos profundos, que eu conhecia bem e não estava perseguindo. Como disse, fui para DC para ser cantor. Sempre tive esse desejo. Também estava num caminho espiritual. Sentia um chamado para compartilhar o que sabia sobre alma, espírito, criação, e não estava fazendo isso do jeito que sentia que devia. E no meio de tudo isso, percebi que estava prestes a morrer sem ter vivido verdadeiramente a vida de Jerome. Tinha recebido uma única chance de ser o Jerome no mundo. E aí veio o terror. Um arrependimento profundo de estar morrendo sem ter honrado ser Jerome. Daquele lugar, quando a revisão da vida acabou e eu tinha clareza sobre aquelas perguntas, eu soube que não queria morrer assim. Sabia que minha hora estava chegando, mas não queria que fosse desse jeito. Eu queria viver,
queria sobreviver. O desejo profundo que surgiu em mim durante a revisão da vida foi que, quando eu encarasse a morte, eu queria poder olhar para minha vida e para aquelas perguntas e dizer: sim. Sim, fui feliz. Sim, fui verdadeiro comigo mesmo. Ah, e sim, me sentia bem comigo mesmo. Isso também era uma questão. Eu não me sentia bem comigo. Tinha muita vergonha. Vivi toda a minha vida, até aquele ponto, em vergonha. Tinha vergonha do meu corpo. Fui muito zoado na infância por causa do corpo. Era uma criança mais gordinha. Sentia que meu corpo era feio e não amável. Tinha vergonha da minha sexualidade. Tinha vergonha dos meus dons intuitivos. Então, vivi com muita vergonha. A única área em que me sentia bem era o intelecto. Sempre me senti inteligente, sempre fui elogiado por isso, por ser brilhante, mas nas outras áreas, não. Então, queria poder morrer dizendo sim para tudo aquilo. Tomei uma decisão ali mesmo, no leito de morte, depois da revisão da vida. Eu ia sobreviver, eu ia viver, eu não ia morrer em 7 dias, eu ia viver. E comecei a lançar tudo o que sabia na época sobre criação da própria realidade, sobre a minha situação. Caminho. Por alguns anos, fui estudante da lei da atração. Eu acreditava que podíamos manifestar nossa realidade, mas eu tinha usado esse tipo de crença antes só para, conseguir $5 para ir ao cinema quando eu não tinha dinheiro numa sexta-feira à noite. Mas essa era uma situação mais séria. Se isso fosse verdade e eu fosse uma alma, e a realidade que eu vivia estivesse em grande parte sob meu controle, então eu teria que ser capaz de criar um milagre. Eu teria que ser capaz de criar um milagre para mim mesmo em uns 7 dias ou algo assim, e eu comecei a fazer um diário de apreciação e gratidão 3 vezes por dia. Comecei a fazer exercícios de visualização. Literalmente pedi para a assistente social do hospital me trazer um modelo 3D de rins para o meu quarto, para que eu pudesse visualizar rins saudáveis. Eu podia me visualizar tendo rins saudáveis. Mudei minha alimentação. Criei uma bolha positiva ao meu redor, de forma que os médicos não pudessem me dar más notícias diretamente. Meus pais eram meu filtro, então, se os médicos viessem me contar os resultados de um exame ou algo como uma cirurgia que estavam preparando para mim, eles tinham que contar aos meus pais primeiro, e então meus pais repassavam para mim, mas eles processavam essa informação e passavam de uma forma que não me deixasse com medo, que não me fizesse perder a esperança, mas sim que me deixasse esperançoso, que me deixasse mais tranquilo. Eles me contavam a verdade do que foi dito, mas era mais da forma... Eles me contavam de um jeito que não me assustava, certo? Também, toda noite antes de dormirmos, nós dizíamos uns aos outros 3 coisas que amávamos um no outro e tínhamos que dizer 3 coisas diferentes toda noite. E tínhamos que ir até cada pessoa e dizer 3 coisas que realmente amávamos nela ao longo de toda a vida. E eu fazia todas essas coisas, certo? E eu fiquei no hospital por 1 mês. Fui colocado na diálise, e a cada semana que passava, certo? Eu ficava mais animado, porque eu sabia, eu vou viver. Mas os médicos nunca confirmaram isso pra mim de verdade. Depois de 7 dias, diziam: ok, achamos que você tem talvez mais algumas semanas, ou virou. Talvez você tenha 1 mês ou 1 ano, ou então virou. Você vai estar em diálise pelo resto da vida. Bem, fui liberado do hospital depois de 1 mês e ainda estava na diálise, com algumas das doenças ainda presentes. E quando fui para casa, continuei fazendo todas essas coisas. E 2 meses depois de estar em casa, meu corpo se curou totalmente. Meus rins voltaram a funcionar plenamente. Eles não conseguiam mais detectar HIV ou AIDS no meu sistema e todas as outras doenças haviam desaparecido. E começaram a me chamar de criança milagre. Eles não entendiam como isso podia acontecer. Diziam que nunca tinham visto nada parecido, mas eu sabia que era meio que uma decisão minha, por tudo o que eu sabia da revisão de vida, de mudar minha vida. E também pelas coisas que eu vinha fazendo. Eu achava que tinha descoberto. Eu pensava:
Descobri como manifestar, descobri o que é necessário para realmente curar o corpo, certo? Eu achava que sabia tudo isso. E eu achava que sabia tudo isso até me ver de volta naquele mesmo hospital 1 ano e meio depois, com o mesmo diagnóstico, até na contagem de células T. E em vez de 7 dias de vida, dessa vez me deram 48 horas. Médico diferente agora, era um homem. E quando ele me internou no quarto, disse: preciso ligar para os seus pais, todo mundo está vindo agora. Mas vamos tentar fazer algum tipo de cirurgia imediata. Então precisamos preparar a sala de cirurgia e tudo para você, porque vamos tentar te dar mais 1 dia ou 2. E assim, quando ele saiu, eu estava de novo no leito de morte, sozinho, pela segunda vez. Mas, em vez de ter uma revisão de vida dessa vez, eu tive um saber e uma pergunta. O saber que estava dentro do meu corpo era que isso não era uma coincidência, que se eu estava de volta ao hospital, no leito de morte, de novo com exatamente as mesmas coisas, tipo, cada doença tinha voltado, e depois de eu já ter me curado completamente antes, isso não era coincidência. Em vez disso, era uma mensagem da minha alma. Era minha alma tentando se comunicar comigo sobre algo que, aparentemente, eu vinha tentando muito não prestar atenção. E eu sabia disso. E a pergunta que surgiu desse saber para mim foi: o que é que minha alma quer que eu saiba com isso? O que ela está tentando me comunicar que eu não estou ouvindo? E também, o que é realmente necessário para se curar? Tipo, eu queria me curar completamente. Eu queria realmente curar meu corpo e estar bem, e não apenas estar saudável, mas eu queria viver uma vida de bem-estar. Uma vida que me ajudasse a responder todas aquelas perguntas da minha primeira revisão de vida, que me ajudasse a responder todos aqueles sim de forma consistente, que eu estava feliz, que eu era verdadeiro comigo mesmo, que eu expressava como realmente me sentia, que eu me sentia bem comigo mesmo, que eu estava vivendo o propósito da minha alma, e o que era essencial para viver uma vida assim, que realmente me fizesse bem e fosse saudável e plena. E foi logo depois que fiz essa pergunta, porque eu literalmente a fiz em voz alta, tipo, deitado de costas. Eu literalmente a perguntei para o universo e para minha alma como um todo. E logo depois que fiz essa pergunta, comecei a ter o que muitas pessoas descrevem como uma experiência de quase morte. Não havia ninguém no quarto comigo, e eu sei que muitas outras pessoas que passaram por experiências de quase morte, há pessoas ao redor delas de alguma forma, que testemunham que elas cruzaram ou que morreram. Mas não havia ninguém no quarto do hospital comigo nesse momento, mas o que começou a acontecer foi que, de repente, depois que fiz aquela pergunta, comecei a perder a noção de onde meu corpo começava e terminava. E o que quero dizer com isso é que, de repente, a cama no quarto, o ar no quarto, a máquina ao lado, tudo começou a aparecer como se fosse eu. Tipo, não havia separação, não havia limite, não havia. Aqui termina a minha mão e aqui começa o lençol. Eu estava, tipo, derretendo nessa sensação de unidade com tudo. Tipo, eu era um com tudo. E ao mesmo tempo que senti essa dissolução na unidade e longe do contraste entre eu e o outro, ou entre eu e essa outra coisa. Assim que comecei a sentir isso, comecei a perceber uma luz brilhante, 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 brilhante. Era a luz mais brilhante que eu já vi. Mas não machucava meus olhos. E ao mesmo tempo, isso ainda é meio difícil para mim de descrever, era essa luz brilhante, era a luz mais brilhante que eu já vi. E então, era a escuridão mais escura que já vi. Era como se isso estivesse acontecendo ao mesmo tempo. Era brilhante e era escuro. E quando experimentei isso, de novo ouvi a voz. E eu digo, ouvi, mas não era como se eu ouvisse com os ouvidos. Era como se fosse com o meu ser. Estava em mim, certo? E eu ouvi essa voz e imediatamente quando ela falou, eu soube, assim que ouvi, que era a voz da fonte. Tipo, essa era a voz do que chamamos de Deus, e eu soube que era a fonte. De novo, era um saber, e era um sentimento, exceto que a voz soava muito como eu, mas o eu não neurótico. O eu que não era tomado por vergonha e reprimido e tudo mais. Parecia o eu que estava centrado e sempre esteve centrado no bem-estar.
Tipo, o eu que não conhecia nada além disso, que não conhecia nada além de bem-estar e amor. E à medida que a voz falava, ela me disse, e isso é o que consigo lembrar. Tenho a sensação de que mais coisas foram compartilhadas comigo, mas só consigo me lembrar dessas duas. E a voz me disse que a chave, aquela que eu estava pedindo ali no leito de morte, a chave para curar o corpo e viver uma vida realmente plena, uma vida que tivesse um sabor muito bom para mim e me fizesse sentir muito bem, a chave para ambas as coisas era a mesma, e essa chave é amar a si mesmo plenamente. Que amar a nós mesmos plenamente cura o corpo e cria e manifesta uma vida que parece o céu na terra. E a segunda coisa que disse foi que eu já sabia e tinha aprendido muita coisa na minha vida sobre como fazer a vida ser boa para mim. Eu sabia forçar, eu sabia empurrar, eu sabia manipular e tentar conseguir o bem que eu queria. Mas eu não sabia como deixar a vida ser boa para mim, e que a vida foi feita para cada um de nós para ser boa conosco. Que essa é sua intenção dominante, que é o que ela mais quer, ser boa para nós. Mas, para vivenciar isso, temos que aprender a permitir. E eu não sabia qualquer coisa sobre como permitir que a vida seja boa. Mas eu ia aprender isso também, que a jornada que eu iria seguir após minha experiência de quase morte iria me ensinar profundamente e me mostrar como usar o amor próprio como meu maior remédio, como me curar através da prática do amor próprio, como criar uma vida deliciosa para mim através do amor próprio e como deixar a vida ser boa para mim e seguir pela vida e seguir pelo mundo de um jeito em que a vida simplesmente está sempre boa para mim. Após a conversa, comecei a voltar meio que à realidade. A luz e a escuridão começaram a voltar para as luzes fracas do hospital novamente. Comecei a sentir que minhas mãos estavam na cama, eu podia sentir onde estavam meus dedos e que a cama estava separada dos meus dedos. Comecei a ouvir o gotejar do soro e a máquina do hospital de novo, e as sirenes ou o que quer que fosse que estavam tocando na máquina do hospital, e eu sabia que eu tinha acabado de ter uma experiência, certo? Que eu tive uma experiência com o outro lado e uma experiência direta com a fonte e que eu tinha recebido o grande chamado espiritual de despertar. Esse era o meu momento. Eu ia continuar como eu tinha sido? E houve mais uma coisa que aconteceu naquele momento também, quando voltei para o corpo e tive essa consciência de que eu tinha recebido o grande chamado de despertar, houve um download. Então, isso foi meio diferente de uma comunicação direta. Parecia como um download para o corpo. Era um download de saber, e eu sabia que o que eu estava prestes a aprender seria meu propósito no planeta. Como usar o amor próprio para curar, e como usar o amor próprio para criar e manifestar seu próprio céu na terra e deixar a vida ser boa com você. Esse seria meu chamado aqui. Eu seria chamado a ensinar isso às pessoas ao redor do mundo, mas eu também sabia ao mesmo tempo que quem eu costumava ser iria me matar. Eu ia morrer. Se eu continuasse sendo quem eu era, eu ia morrer. Mas se eu me rendesse e entregasse minha vida a essa jornada de aprender o que realmente era o amor próprio, como me amar completamente e como usá-lo como meu remédio para curar, e como usá-lo como a chave real e o segredo para manifestar uma vida que eu realmente amaria, isso me salvaria. Isso seria o Salvador. E então, eu quase como no Matrix, naquele momento em que eles têm a pílula vermelha e a azul, certo? Eu tomei a pílula que iria me mudar e que iria deixar minha vida antiga morrer. E isso também era um medo, porque eu sabia que o velho Jerome teria que morrer ali, naquele momento, nessa cama de hospital. Haveria uma morte, mesmo que eu fosse viver, haveria uma morte. A velha versão de mim teria que morrer e eu teria que ser uma coisa totalmente nova, uma coisa da qual eu não sabia nada. E eu disse sim a isso. O que eu não sabia era que, naquele momento, e fico feliz por não saber, porque não sei se teria tomado a pílula se soubesse, que aquela jornada iria me levar muitos anos, que haveria muito que teria que acontecer para que eu realmente entendesse o que é o amor próprio, e que entender que amar a si mesmo é realmente incorporar, elevar e nutrir a energia e essência de nossa alma.
que essa energia e essência era uma frequência muito alta, era uma vibração muito alta, e que para viver dessa forma, eu teria que realmente desfazer tudo o que tinha aprendido, todo o meu condicionamento social. Eu teria que curar todos os meus traumas e teria que pegar tudo aquilo e reconstruir com base na verdade da minha alma. O que eu aprendi muitos anos depois através de muitas experiências diferentes, uma das quais foi que, após minha experiência de quase morte, meus dons psíquicos e intuitivos se abriram. Eu me tornei um intuitivo médico, comecei a ser capaz de ver a energia nos corpos das pessoas e ver o quão bem elas estavam incorporando a energia de suas almas, quão bem a energia da alma era alimentada através de suas vidas, e ser capaz de ver como a falta dessa energia em seus corpos estava diretamente causando certas doenças e desafios de saúde que elas estavam enfrentando. Essa experiência me ajudou a entender onde a falta da energia da minha própria alma estava no meu corpo. Novamente, a vergonha que eu carregava, e eu não sabia disso na época, mas era realmente isso que a minha revisão de vida estava me mostrando na primeira experiência de quase morte. Você não estava sendo você mesmo, e isso drenou drasticamente a energia da sua alma através do seu corpo. Você não se sentia bem consigo mesmo. Então, em vez de se sentir digno, que é um aspecto da energia da alma, porque a energia da alma é amor, então, em vez de se sentir digno e ter um sentimento profundo de autoapreciação e autoaceitação, eu sentia vergonha, e isso drenou a energia da minha alma e meu corpo. Em vez de expressar e sentir coragem para expressar como eu realmente me sentia e ter coragem para viver com vulnerabilidade e transparência, eu suprimia meus sentimentos, eu escondia meus sentimentos. E essa supressão, repressão e esconderijo drenava a energia da minha alma de novo, certo? Impedia minha alma de se expressar por mim nesta vida. Eu não estava vivendo o meu propósito, eu não estava seguindo meus sonhos, eu estava com medo, certo? Eu tinha medo do fracasso, da rejeição das pessoas e de sentir vergonha. Por causa de tudo isso, eu me impedi de fazer as coisas que realmente minha alma queria fazer na minha vida, mas também que alimentavam minha alma, certo? Eu aprendi isso também. A alma precisa ser alimentada. Ela está aqui, nesta vida, para crescer dentro de nós, para crescer através de nós. Nosso propósito faz parte do que alimenta nossa alma, assim como nossas paixões. Eu não estava envolvido o suficiente com minhas paixões. Em vez disso, eu fazia o que achava que me traria aplausos ou aprovação ou dinheiro, em vez do que me alimentaria, me faria sentir minha alma mais viva no meu corpo. Quando não nos valorizamos, também fomeamos nossa alma, drenamos a energia. Então, comecei a aprender tudo isso através do meu trabalho, quando meus dons intuitivos se abriram, e você sabe, eu era um médium, eu conversava com almas do outro lado. Elas compartilhavam comigo de novo como gostariam de ter vivido suas vidas e no que gostariam que seus entes queridos aqui, ainda vivos, focassem mais. E eu aprendi através de tudo isso, fazendo o trabalho de cura intuitiva médica com as pessoas e fazendo o trabalho de mediunidade com as pessoas, sobre o que realmente nos ajuda a expressar nossa alma e o que nos ajuda a alimentar nossa alma para que ela cresça em nossa vida em vez de diminuir. E que, quando ela diminui, quando não estamos expressando nossa alma e não estamos alimentando nossa alma encolhe dentro de nós. E esse encolhimento é, na verdade, a causa raiz real da doença crônica. E levou anos para eu realmente entender isso e entender que era isso que minha revisão de vida estava tentando me dizer. Literalmente como eu fiquei doente. E quando aprendi isso, e aprendi que não era só sobre afirmações e comprar coisas boas para si mesmo, mas todo dia, como posso expressar a verdade da minha alma? Como posso honrá-la? O que posso fazer todo dia para alimentá-la de alguma forma, assim como meu corpo físico? Conforme comecei a aprender que isso é o que o amor próprio realmente é, e comecei a mergulhar cada vez mais nas práticas disso, comecei a me curar.
de novo, minha vida começou a se tornar algo mais delicioso do que eu poderia ter imaginado ser possível para mim antes. E, de novo, quanto mais nos amamos, mais alta nossa energia se torna, mais alta nossa vibração vai, mais alta frequência temos, porque nossa alma está fluindo através de nós mais. E nossa alma é a frequência mais alta disponível para nós. E então, grandes coisas começaram a se manifestar para mim. E conforme me movia por este mundo com expressão autêntica da alma e vivendo uma vida que nutria minha alma, a vida começou a ser realmente boa para mim. A vida simplesmente é boa para mim a cada passo. As coisas dão certo para mim, e agora eu ando pelo mundo com uma confiança de que eu sei que a vida me ama e sei que tudo que ela pede de mim é para permitir. E como eu permito, amando a mim mesmo, e sou verdadeiramente grato por essas experiências. Certo? Eu sei que as pessoas dizem, há uma crença comum na sociedade de que a doença é, você sabe, um inimigo contra o qual temos que lutar e que é um castigo de alguma forma, ou um fracasso de alguma forma. Mas eu entendo verdadeiramente agora que, a partir das minhas experiências de quase morte, que a doença não vem para acabar com nossa vida, ela vem para nos ajudar a salvá-la, que ela não é um inimigo, mas um mestre sagrado. Se tomarmos a perspectiva de que ela tem algo para nos ensinar e algo para nos ajudar, começaremos a seguir uma jornada onde a doença pode ajudar. Ela se tornou minha grande mestra depois da minha experiência de quase morte e me ensinou a voltar para casa, a verdade da minha alma, como viver e expressar quem eu realmente sou. Tipo, eu não escondo mais nada. Agora eu faço um trabalho que é totalmente ligado aos meus dons intuitivos. Antes eu escondia isso. Eu sou totalmente assumido com minha sexualidade. Não tenho mais nenhum medo ou vergonha disso. Eu falo, eu digo o que penso, eu me posiciono, eu imponho meus limites, eu digo o que realmente acredito, mesmo que não seja popular, mesmo que eu perca a aprovação, e me sinto realmente livre e realmente feliz sendo assim. E também vivo uma vida, em vez de focar em dinheiro ou nos aplausos que as pessoas me dariam com a aprovação, eu vivo com base no que realmente me preenche, no que realmente me faz feliz, no que é mais divertido para mim. E sinto que, se eu enfrentasse minha morte de novo amanhã, eu seria capaz de dizer sim a essas perguntas e eu partiria. Em vez de arrependimentos, eu deixaria esta vida com um sentimento de satisfação. E de um jeito muito real, eu tenho a AIDS e a falência renal para agradecer por isso. Elas foram um chamado de despertar para mim e me ajudaram a acordar e mudar minha vida. Obrigado por ouvir minha história. Se você quiser saber mais sobre mim ou mais sobre minha história, você pode descobrir mais sobre mim na caixa de descrição abaixo. E saiba que eu ajudo pessoas que estão nas mesmas situações agora. Busca espiritual lidando com doença crônica, a aprender como se curar e criar vidas lindas através da prática do amor próprio, que é o motivo de todos nós estarmos aqui.